Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ler uma palavra que está em Lucas, no capítulo 14, os versos 25 até o 33, que fala assim: Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar as condições de paz. E Jesus terminou dizendo: Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Essa semana eu meditei bastante nessa palavra, nessa passagem, e o que Deus falou ao meu coração foi que nesse versículo 26, se nós, que fala, né, se nós não amarmos a Ele mais do que a gente ama nossos próprios familiares e até nós mesmos, nós não podemos ser chamados de discípulos dele. Isso quer dizer que se eu não amar a Jesus sobre todas as coisas, se ele não for a prioridade na minha vida, se ele não for meu amor maior, eu não posso ser chamada de discípulo dele. No verso 27, que fala: Quem não estiver pronto para morrer não pode também ser chamado de discípulo. Se eu não estiver disposta a negar a mim mesma, a negar as minhas vontades, a negar a minha carne, né, a negar os meus sonhos para viver os dele, para viver o que ele tem para mim, eu não posso ser chamado de discípulo dele. E nesse 28 e 29, que ele fala sobre a pessoa que vai construir, que calcula primeiro para ver se vai dar conta de ir até o final, eu vejo isso como nosso comprometimento com o reino, nosso comprometimento com Deus. Né? Se nós estamos sendo constantes, comprometidos, independente do que estamos vivendo. Da mesma forma que uma pessoa que vai construir uma casa, ele não para pela metade porque surgiu um imprevisto, algo, um custo extra, né? Algo que ele não estava esperando. Não, ele resolve aquele problema e ele vai até o fim e termina a casa. Então, assim, é a nossa vida cristã. Nós temos que ser comprometidos, constantes, independentes se nós temos lutas, se nós estamos passando por situações difíceis, de enfermidade, de às vezes problema de casamento, independente do que nós estamos vivendo. Nós temos que ser comprometidos com Deus e irmos até o final. Quantas vezes a gente já comentou, né, de alguém que a gente viu que era tão comprometido com Deus, estava firme, né, uma pessoa constante, sempre atuante no reino, e de repente se afastou, não quis mais, deixou para lá. Por quê? Não calculou o custo, ou o custo ficou muito alto e ele não deu conta de ir até o fim. E ele parou a obra dele na metade. Então eu entendo isso, essa passagem eu entendo assim, que nós temos que ser comprometidos e constantes, independente do que estamos vivendo. E o versículo 31 e 32 que fala de um rei que vai lutar e o exército do inimigo é maior que o dele, né? Então ele tem que ver se os soldados dele têm qualidades suficientes para enfrentar o exército do inimigo, né? Ou então ele vai ter que fazer um acordo de paz. Eu vejo isso como as nossas lutas do dia a dia, nossas guerras que cada um de nós temos nas áreas da nossa vida, né?
E se nós e olhar para dentro de nós, se eu tenho fé suficiente para enfrentar as adversidades da vida, se eu estou preparada para enfrentar a luta que for, se eu tenho bagagem suficiente para enfrentar a luta que for, né? Ou eu vou ter que fazer um acordo de paz com o inimigo. Eu entendi quando eu estava lendo, eu entendi que esse acordo de paz seria eu não lutar, eu desistir, né? Em vez de enfrentar minha luta e falando, não, eu vou vencer, eu e Deus sou maioria, né? Nós somos maioria e Deus é comigo, eu tenho fé, né? A minha força vem de Deus, né? E enfrentar a nossa luta, nós desistimos da nossa luta, desistimos de enfrentar o que for que nós estivermos enfrentando, nós estamos fazendo um acordo de paz com o inimigo. Prefiro viver minha vidinha aqui, conformadinha, né? Derrotada, fracassada, porque é assim que a gente se sente quando a gente perde uma luta, né? Então eu prefiro viver assim, não vou nem lutar porque não é para mim, não vou dar conta. Então nós estamos fazendo um acordo de paz com o inimigo. E é isso que Jesus está falando aqui. Então, se nós, para nós sermos chamados de discípulos de Jesus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, negar a nós mesmos, sermos comprometidos e constantes com Deus, independente do que estamos passando, irmos até o fim. E lutarmos nossas guerras, enfrentarmos, né? Olhar para dentro de nós e falar, não, Deus é comigo, Jesus habita em mim, o Espírito Santo de Deus está comigo, está em mim, então eu vou lutar. Para nós sermos chamados de discípulos de Jesus, nós temos que ter essas qualidades dentro de nós. Então foi isso que Deus falou comigo essa semana. Eu passei a semana meditando nessa palavra e eu quis compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que seja bênção na vida de vocês, assim como foi na minha. Amém? Beijão.